Olá, prezado aluno, tudo bem? Sou Alice Almeida, bacharel em Turismo, mestre em Antropologia e professora tutora do curso de Turismo SEAD UFP. Hoje daremos início à nossa disciplina Fundamentos do Turismo com a aula Fundamentos do Turismo, uma abordagem conceitual. Sejam muito bem-vindos. Ao final da nossa aula de hoje, será possível compreender o que é turismo a partir de sua etimologia e sob diferentes conceituações, assimilar as formas de turismo de acordo com a Organização Mundial do Turismo e entender a diferença entre turista, visitante e excursionista. Mas afinal, o que é turismo? De acordo com a autora Margarita Barreto, a etimologia da palavra turismo remete ao vocábulo tour, que é de origem francesa e significa volta. Já Andrade, a matriz do radical tour é do latim, através do seu substantivo turnes, do verbo tornare, cujo significado é giro, volta, viagem ou movimento de sair e retornar ao local de partida. Enquanto conceito, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, o turismo vem a compreender as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, negócios ou outras. É importante ressaltar que o conceito desenvolvido pela Organização Mundial de Turismo é aceito mundialmente enquanto uma definição institucional e privilegia as dimensões de permanência e finalidades ou motivações do turista. Convém ressaltar que essa não é a única definição de turismo, como veremos a seguir. Para Mário Carlos Beni, renomado pesquisador brasileiro da área de turismo, o turismo é um processo sistêmico, um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço. Nesse processo, intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica, que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si para a fruição, tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial, histórico, humanístico, profissional e de expansão de negócios. Nesse sentido, podemos observar que Beni amplia o conceito da Organização Mundial de Turismo, englobando ao turismo as dimensões econômica, social, ecológica, cultural e subjetiva. É importante observar também que, para Beni, o turismo começa antes da viagem em si. Esse processo ele se inicia desde a sua organização, quando o visitante escolhe o destino mediante suas possibilidades. 10 anos depois, os autores Guilherme Lormand e Panosso vêm afirmar que o turismo é o fenômeno originado da saída e do retorno do ser humano do seu lugar habitual de residência, por motivos diversos que podem ser revelados ou ocultos, que pressupõem hospitalidade, encontro e comunicação com outras pessoas, empresas que oferecem condições e tecnologia para a efetivação do ato de ir e vir, gerando experiências sensoriais e psicológicas e efeitos positivos e negativos no meio ambiente, econômico, político, ecológico e sociocultural. Podemos perceber aqui que, para além do contexto econômico e cultural que nos fala Beni, esses autores eles privilegiam a dimensão social quando nos falam que o turismo pressupõe a comunicação entre as pessoas, entre emissor e receptor, entre visitantes e autóctones, nos remetendo ao termo hospitalidade, que nos traz a ideia de acolher e receber bem o turista. E falando sobre essa relação entre emissor e receptor, a Organização Mundial do Turismo classifica o turismo em 4 formas, que são elas: turismo receptivo, composto pelos não residentes que estão viajando por um determinado país. Por exemplo,
os viajantes, os visitantes que vêm da Europa, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, América do Norte, América Latina, desfrutar das belezas do nosso país, certo? Bom, em seguida nós temos o turismo emissivo, que envolve os residentes que estão viajando para outro país. Por exemplo, quando os brasileiros decidem passar o Réveillon em Paris, ou fazer compras em Miami, ou ainda ir para a Disney, né? Esse é o turismo emissivo. Há ainda o turismo doméstico, composto pelos residentes de um determinado país que viajam dentro dos limites de seu território. Por exemplo, visitantes de outras regiões do Brasil, como o Sul, Sudeste, Centro-Oeste ou Norte, que venham conhecer as nossas praias aqui no Nordeste. Então, eles estão praticando o turismo doméstico. Há ainda o turismo internacional, que envolve tanto o turismo receptivo como o emissivo. Mas afinal, quem é esse turista? De acordo com o SEBRAE, o turista é o visitante que se desloca voluntariamente por período de tempo igual ou superior a 24 horas para local diferente de sua residência e do seu trabalho, sem este ter por motivação a obtenção de lucro. Então aqui, caros alunos, o importante é a gente entender que o turista ele não obtém lucro na destinação. Na verdade, é o contrário, não é? Ele vai gerar receita na localidade. Então, é importante que a gente entenda isso. Ainda é importante observar que, além do turista, há outras classificações de visitantes, que é o viajante, definido como uma pessoa que visita um lugar diferente, no qual tem residência fixa, com fins distintos dos quais exerce em seu país, como trabalhar, por exemplo. Um exemplo são os diplomatas, não é? Que não são turistas, mas são viajantes, né? Trabalham viajando também, não é? Em seguida, temos o excursionista, que é o indivíduo que realiza a viagem turística, mas que ele permanece menos de 24 horas, ou não realiza pernoite no lugar que visita, e cujas finalidades são iguais às dos turistas. São comumente chamados de visitantes de um dia. E aqui nós podemos exemplificar os passageiros em cruzeiros que pernoitam a bordo das embarcações. É importante ressaltar que a única diferença entre o turista e o excursionista é a permanência no local, que no caso do excursionista deve ser inferior a 24 horas. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu solicito a vocês que elaborem um conceito de turismo a partir das definições apresentadas na aula e postem no SIGA A para posterior correção. Espero que tenham compreendido o conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.